nesse momento, em meio a tantas tensões, tantas crises, será que esse não seria o momento para começar a investir, para montar uma carteira de investimento, investir nas ações brasileiras? Pensando nisso, vou compartilhar com vocês uma lista de indicações feita por especialistas do mercado financeiro. Então não é indicação minha, nada nesse vídeo, aliás, é indicação de compra ou venda de ativo, mas não é uma, duas, três, são as 10 ações com o maior potencial de crescimento, de valorização, segundo especialistas, para você investir agora. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like no começo do vídeo. Se você é novo no canal, calma, assiste até o final. Se em algum momento eu trazer alguma informação que você não tinha, não sabia, te ajudar de alguma forma, aí sim, sinta-se à vontade e deixa o seu like, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Bom, gente, aqui quem fala é o Anderson, criador deste, que é o seu, o meu, o nosso canal. O canal para quem busca mais ativos e menos passivos. 2025 começou e está daquele jeito. A bolsa caiu, o dólar chegou a 6,20, tivemos um período de alta, o dólar voltou a 5,70, mas como nem tudo aqui é festa, diversão e nada aqui é fácil, bolsa voltou a cair, tão volátil, sente tanta tensão, sofre bastante, seja por motivos externos, internacionais, China, Estados Unidos, mas também internamente. Aqui no Brasil nós temos muitas tensões, muitas dificuldades, muitos obstáculos. Expectativa em relação à nossa taxa de juros, que é de uma continuação de alta, uma espera de cortes de juros maiores nos Estados Unidos, para que o Banco Central comece a pensar em cortar juros, mas o problema é que cortar juros com a inflação subindo é algo que o Banco Central raramente vai fazer. O foco principal para a gente no momento nem é o exterior, que sim importa, mas eu acho que é mais essa relação da inflação, de risco fiscal. Nós temos que cuidar dos nossos problemas, pensar nos nossos problemas, não ficar só focando nos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk. Não, dito isso, então, Selic e juros altos é essencial para colocar a nossa inflação dentro da meta. E isso sim, o controle da inflação, o controle de gastos, tudo isso pode sim impulsionar as nossas ações. Também o que começa a preocupar os investidores é o que pode acontecer nas eleições de 2026, por mais que falta algum tempo até lá, o mercado já fica alerta a isso. E tudo isso gera muita volatilidade nas ações. Sendo assim, será que diante de tanta volatilidade, esse é o momento para investir em ações? A resposta, na minha opinião, é simples, mas o que não é simples é executar. Por quê? Sim, esse é um bom momento para se expor em ações. Na minha visão, analisando os seus lucros, endividamento, potencial de crescimento, sim, tem ações que estão muito baratas, então eu acho que esse seja uma janela de oportunidades de se expor a essas ações, boas ações que estão descontadas, que existem muitas. É uma resposta simples. Agora, é difícil você executar. Eu não tenho dificuldade em comprar ações que caíram bastante, desde que tenha passado dentro dos meus filtros de seleção. Tem bons fundamentos, é lucrativa, não dá prejuízo. Eu não me importo de comprar se caiu muito. Agora, para a maioria da população, para a maioria das pessoas, vê tudo caindo, entra em desespero. Se a pessoa compra uma ação hoje e amanhã, semana que vem, ela caiu 15%, 20%, quem não tem apetite a risco e não tolera volatilidade, vai vender e tomar prejuízo. Agora, se você é uma pessoa consciente, tem estratégia de longo prazo, entende que agora é um momento, uma janela de oportunidades que está tudo descontado, você vai aproveitar e comprar. A questão é você fazer boas escolhas, não é selecionar qualquer coisa. E claro, sempre é bom cuidar e entender antes de abrir qualquer carteira e investir em qualquer coisa. Você precisa entender o seu perfil de risco. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos adiantando, porque hoje eu trouxe as 10 ações mais indicadas por analistas para comprar agora, com potencial enorme de crescimento, de valorização, lucrar muita grana. Lembrando, não é indicação minha, nada daqui é indicação minha, são indicações de analistas. Então eu trouxe uma lista com as 10 indicações de uma pesquisa que o Money Times fez, analisou, revirou
carteiras de analistas de bancos e corretoras para identificar, para encontrar as 10 ações mais promissoras do momento. E ao todo foram registradas 233 indicações e abrangendo 65 papéis diferentes. 65 ações diferentes. Participaram do levantamento a Ágora Investimentos, a Ativa, Bank, BB Investimentos, BTG Pactual, CM Capital, Daicoval, Empírico, Genial Investimentos, Itaú. Foram diversas corretoras e bancos, XP, Toro, várias. Mas enfim, a lista foi Itaú, Itub4 com 17 indicações, que foi a mais indicada. Petrobras, a segunda mais indicada, PRTR4, com 15 indicações, seguido de JBS, com 3 indicações, Vale, com 13 também, Suzano, com 11 indicações, Sabesp, com 9 indicações, Eletrobras, 8 indicações, BB Seguridade, 7 indicações, Banco do Brasil, 7 indicações e Gerdau com 7 indicações. Só que eu não me contive em trazer apenas essas 10 ações, porque não basta você apenas ver essa lista, já que elas foram as mais indicadas, significa que eu tenho que comprar elas. Não é sair comprando o que qualquer pessoa ou até mesmo os especialistas mandam você comprar. Você precisa entender o que você está comprando. Para enriquecer ainda mais o conteúdo, para que vocês possam entender o que eu quero dizer, eu fui lá, eu fiz uma planilha, uma espécie de resumo. Eu trouxe algumas informações, alguns indicadores também que você precisa se atentar. A primeira ação, a mais indicada, Itaú Unibanco, com o ticker Itub4, teve 17 indicações. Ela foi a ação mais indicada. Ela é líder do setor bancário privado do Brasil, maior banco privado da América Latina. Então, teve um forte crescimento dos empréstimos, excelente qualidade de ativos e projeção de lucro líquido recorrente de 45 bilhões e potencial para dividendos extraordinários. Ela é do segmento financeiro, um PL. Aqui já começam os indicadores que eu considero importante. O preço que você está pagando, o valor que você está pagando, em quantos anos você vai esse dinheiro retornando para você apenas com os lucros das empresas. O PL de 7,8%, um dividend yield de 8,73%, uma margem líquida de 12,25%, um ROI de 18,57%, teve um crescimento de lucros nos últimos 5 anos de 8,67%. E aqui também eu trouxe o que você também deve analisar, que são os riscos de cada segmento. No caso, esse do segmento financeiro, que é riscos relacionados à inadimplência de crédito e às flutuações do mercado financeiro e econômico. Entende que não é só você olhar o ticker, ver o que foi indicado e ir lá comprar? E nem olhar o preço. Você precisa olhar os indicadores, fazer uma análise fundamentalista se você quer uma carteira consistente que te dê lucro no longo prazo, não só agora, não é day trade, isso aqui é investimento, isso aqui é longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos. Quanto mais novo você for, melhor. Você precisa analisar diversas coisas do RI, olhar como é que estão os lucros, como é que estão as receitas, aquisições, dívidas, problemas que você precisa analisar se a empresa também passou por alguns problemas de polêmicas. Aqui nessa lista tem algumas, já vou chegar lá. Não vou falar de todas, porque são muitas ações, porém, a segunda ação, Petrobras, Petri4, com 15 indicações, é mais uma ação que é líder no seu segmento. Ela é líder no setor de petróleo e gás no Brasil, com grande participação na exploração e produção de petróleo, no pré-sal e alta exposição ao mercado internacional. Então, teve um crescimento sólido na produção, forte exposição ao dólar, pagou bons dividendos, ela não é pagadora consistente, mas pagou bons dividendos, o que atrai muitos investidores do segmento de petróleo e gás, e um PL de 12,14, um dividend yield de 22,46%, um dividend yield assim, extraordinário, porém não é recorrente, ela não é pagadora de dividendo consistente. Uma margem líquida de 7,46%, um ROI de 10%, uma dívida bruta do seu patrimônio de 1,02, ou seja, a sua dívida é maior do que a empresa tem de patrimônio, e teve um crescimento de lucro nos últimos 5 anos de 42,72%. Os riscos de volatilidade nos preços do petróleo, você deve estar acompanhando constantemente essas tensões em relação ao preço do combustível, incertezas políticas e mudanças nas políticas governamentais. Então você já percebe que são outros riscos. Falando de polêmicas, JBS,
com ticker JBSB3, com 13 indicações, é a maior processadora de carnes do mundo, líder global no setor de carnes, com presença em diversos países, sendo a maior produtora de carnes bovinas, suínas e de aves. Então, é uma empresa muito forte no segmento de alimentos, com PL de 9,8, um dividend yield de 9,28, uma margem líquida de 1,84, então a margem é muito baixa, um ROI de 15,60, uma dívida bruta sobre patrimônio de 2,22, uma empresa que trabalha com uma dívida alta, e um CAGR de lucro de 12,08. Os riscos relacionados à flutuação dos preços das commodities alimentícias e questões sanitárias no setor de carnes. Então, é uma outra análise. Claro que você não tem que ser especialista em entender, saber de tudo isso, mas você precisa pelo menos procurar saber que esses riscos existem. Não precisa entender cada um deles. Aqui, ó, a quarta empresa, Vale, com o ticker Vale 3, 13 indicações, assim como a JBS, que eu acabei esquecendo de falar. Líder global na produção de minério de ferro, maior produtora de minério de ferro do mundo, com grande participação no mercado global e de metais e mineração. Líder global na produção de minério de ferro, com grande participação no mercado global e de materiais de mineração. Seu segmento é de mineração, com PL de 7,81, um dividend yield de 13,88, uma margem líquida de 15,34, então uma margem já melhor, um ROI de 15,28, uma dívida bruta sobre patrimônio de 0,46 e um CAGR de lucro nos últimos 5 anos de 4,09. Os riscos de flutuações dos preços das commodities minerais e impacto ambiental das operações. Assim como a JBS, a Vale também já esteve envolvida com polêmicas. A JBS, você lembra ali, eu não quero me adentrar para não sofrer processo, não tem nenhum problema, mas a Vale também teve problemas que até hoje você ouve falar lá das tragédias, das barragens, enfim. Você precisa se atentar a tudo isso. Não é apenas investir, não é apenas sair comprando, você precisa entender. Eu estou falando, eu não vou falar de todas, eu trouxe a lista com essas informações. Se você quiser ver, pausa o vídeo, tira um print e lê tudo ali. O que eu quis trazer aqui é que, legal, foi mais indicado, esses caras são profissionais, eles estudam, são capacitados, ou pelo menos deveriam ser capacitados para dar indicações, mas não pode sair comprando apenas porque um especialista indicou. Às vezes ele indicou porque aquela empresa faz parte do perfil de investimento desse analista, mas talvez não faça do seu. Você precisa sentar, ler, entender, estudar cada empresa. Você precisa entender que existem diferenças e que existem riscos, vantagens, desvantagens. Algumas vão ser adequadas para o seu perfil de risco, outras não. Então, mas se você quisesse montar uma carteira com essas 10 ações mais indicadas pelos analistas, quisesse comprar uma cota de cada uma, você teria que desembolsar ali aproximadamente R$ 436,54. Isso para você montar uma carteira com essas 10 ações. Eu entendo que R$ 436 é um valor considerável para você investir assim de uma vez, para quem nunca investiu principalmente, mas poxa, você não tem esse dinheiro? Na lista tem ações de R$ 16,34, R$ 35. Qual é o objetivo do vídeo? Trazer a lista com as 10 indicações, com as 10 ações mais indicadas, mas o mais importante é conscientizar vocês que não precisa ter muito dinheiro, com R$50 você consegue investir. Vai te deixar rico? Não, mas para começar e sentindo o que é o mercado financeiro, o que são ações, a volatilidade, entender, você consegue começar com R$50. E o segundo ponto é que você não pode apenas olhar uma lista de indicações e sair comprando. Você precisa entender o que é cada ação daquela, o que elas fazem, os seus indicadores, os seus riscos. Sei que o vídeo ficou um pouco grande, queria trazer um conteúdo que agregasse para vocês, que trouxesse conhecimento ou pelo menos que mostrasse um caminho para vocês. E o caminho principal é que vocês estudem, entendam, busquem saber os riscos, os indicadores, entender, não é o preço, é o valor de cada ação de cada empresa, o que elas são capazes de gerar, os seus lucros, o dividend yield. O vídeo de hoje é isso, eu espero que eu tenha ajudado, como eu falei, tenha mostrado pelo menos um caminho para vocês. Se eu te ajudei, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho da notificação, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. Pela sua atenção, muito obrigado, te espero no próximo vídeo e até mais.